Deus abençoe, meus irmãos. Vamos começar lá, por favor. Quem não sabe, nossa igreja tem uma característica de trabalhar livros inteiros das Escrituras, expomos livros, pregamos de forma expositiva em nossa igreja. E nos últimos 3 domingos passados, estivemos aqui expondo o livro de Judas. Estamos hoje chegando ao 4º sermão dentro desse livro. A porção que nós vamos ministrar nessa noite se encontra dos versículos 8 a 16. A gente sempre trabalhou pedaços pequenos, um texto introdutório, uma pregação introdutória, depois os versículos de 1 a 4, e depois os versículos de 5 a 7, e agora nós vamos dar um pulo. Vamos estudar dos versículos 8 a 6. Eu costumo dizer que em algumas situações da vida, nós precisamos observar em que estágio estamos. Quando você começa uma faculdade de 5 anos, os 2 primeiros anos são muito difíceis porque são anos de construção. Você está construindo a sua mente, construindo o seu hábito de estudar, se você ficou tempos parado. E quando você chega lá pelo 3º ano, você está literalmente subindo uma montanha. O 1º e o 2º ano são a parte que você começa a subir. Quando chega no 3º ano, você está meio que estabilizando. E aí, a medida posterior são os anos finais, em que, teoricamente, e é muito teoricamente, você vai trabalhar menos. Não é assim numa faculdade. Mas quando nós temos objetivos e precisamos alcançá-los, eu costumo olhar para o sentido de uma montanha. Você começa de uma forma mais difícil, de repente você chega um momento que as coisas começam a se estabilizar, e aí você começa a descida. Hoje é o sermão que nós estamos estabilizando no meio do sermão, do nosso texto de Judas. É a nossa porção maior. E depois nós teremos apenas 2 outros sermões que vão ser baseados praticamente nos últimos 8 versos que vamos trabalhar dentro desse livro. Judas tem sido um desafio porque a ideia de Judas é lidar basicamente com defesa da fé, apontar valores, princípios, evidências, mas também características de como são os falsos mestres e os falsos ensinos. E até você pode achar estranho, né? Hoje o irmão Wilson começando o culto falando sobre falso mestre, mas peraí, gente, o que está acontecendo aqui na nossa igreja? Nós estamos tentando conectar a ideia do que vamos ministrar durante todo o sermão, durante todo o culto. Conectar as ideias que estão sendo trabalhadas. E as Escrituras não poucas vezes falam a respeito de falsos mestres e falsos ensinos. Se fosse um assunto que não houvesse importância, falaria-se uma vez e estaria resolvido. Mas, sem dúvida, por haver importância, e principalmente pelas consequências que falsos ensinos e falsos mestres trazem na vida do povo de Deus, e principalmente para aqueles que não têm conhecimento, nós estamos olhando para as Escrituras e para textos que lidam com essa verdade de uma forma poderosa. O texto que nós vamos lidar hoje, ele tem por título, né, a porção nossa, como eu disse, de 8 até o verso 16, mas o título desse sermão é esse: defender a fé exige saber quem são e como agem os falsos mestres. Então, hoje nós vamos observar as Escrituras nessa caminhada, tentando discernir, olhando para o texto, quais são as características dessas pessoas e como eles agem. Nós temos falado isso constantemente. A carta de Judas, ela é literalmente uma carta onde Judas tinha uma ideia de falar sobre salvação, mas Deus, mudando o seu coração, lidou com esse aspecto de ensinar sobre doutrinas falsas e falsos mestres, mas não de ensinar falsos ensinos, ao contrário disso, fazer um alerta muito forte. Ao mesmo tempo, esse texto, a partir de hoje, ele vai relatar como são os falsos mestres, usando a história de Israel para demonstrar o que eles são e como eles agem. A grande ideia do livro tem sido aquela frase que nós resumimos ou que temos aprendido, que se você um dia alguém perguntar o que Judas fala, você pode citar essa frase de cor. Já tem alguém que decorou? Eu vou dar um prêmio para você se você decorar até o fim dos sermões. Pelo jeito o prêmio vai ter que ser bom, porque ninguém se interessou. A nossa ideia central é essa: a defesa da fé contra o erro. E aqui lembrando, a fé não é o ato de crer, mas é o conjunto das nossas convicções, é a nossa doutrina, é aquilo que nós cremos. A defesa da fé contra o erro requer conhecimento verdadeiro dos desígnios de Deus para com a verdade.
O que é isso? Nós precisamos saber o que Deus deseja, quais são as intenções, o que Ele de fato ensina e quer que os seus filhos vivam. Também precisamos ter conhecimento verdadeiro para com os hereges, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. As pessoas que distorcem ou que torcem a verdade e fazem falsos ensinos. E qual é o nosso dever como crentes que estão sendo expostos a ensinos falsos? Nós precisamos aprender isso. Hoje, o nosso sermão de hoje, ele tem essa grande ideia, eu convido você a ler comigo. Por favor, acompanhe comigo a leitura, leia comigo aí, voz alta a todos. A igreja é exortada a discernir e rejeitar líderes que desprezam a autoridade de Deus, vivem segundo seus próprios desejos e conduzem o povo ao erro e ao juízo. Por que a palavra juízo vai aparecer aqui no final? Porque a persistência no erro, ela indica desvio, ela indica abandono do verdadeiro evangelho. E aqueles que de fato abandonam a fé, eles, a Bíblia usa um termo pesado para isso, mas é verdadeiro, eles vão se tornar apóstatas. O que é apostatar da fé? É literalmente deixar de crer em Deus como Deus se apresenta. Deixar de crer nas Escrituras, deixar de crer na verdade do Evangelho. Se as pessoas criam deuses para si, elas não creem no verdadeiro e único Deus. Qual que é o primeiro cântico que nós cantamos hoje aqui? Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ele é o Rei eterno, ele é imortal, ele é invisível, mas é real. A ele nós ministramos ou oferecemos louvor. Quem é esse? Aquele que nós cantamos que coroado estás, ó Rei Jesus, porque ele já é rei. Nós não estamos pregando um Deus que você possa criar. Ou como eu falei semana passada, e alguém falou assim, nunca tinha ouvido falar desse termo, um Deus fofinho. O que é um Deus fofinho? Um Deus que não se preocupa com os meus pecados, que não quer mudança na minha vida. Um Deus que olha como eu sou, me permite ser como eu sou e não se importa com aquilo que eu sou. Ele não tem nada a me oferecer porque ele não tem nenhum modelo perfeito e melhor, como Jesus é, para que eu me molde e me aperfeiçoe à sua medida. Quando nós criamos falsos deuses sobre nós mesmos ou cremos em deuses falsos, não há transformação. Ao contrário, vai haver degradação daquilo que já é torcido, daquilo que já é complicado. O livro de Judas, ele vai nos fazer pensar sobre isso, porque, sem dúvida, a apostasia é algo que está acontecendo no nosso tempo de uma forma muito pesada. Pessoas que até conhecem o verdadeiro evangelho, ouvem, começam a desenvolver a sua vida, mas por conta de circunstâncias, talvez por dificuldades, por pecados, por lutas, começam a fraquejar. E nesses momentos, falsos ensinos e falsos mestres vêm e literalmente são aproveitadores. Porque aproveitam da inocência, talvez, do desconhecimento, da fragilidade dessas pessoas, para oferecer uma visão sobre Deus que não é verdadeira. Essa visão de um Deus que não se importa com as suas dificuldades ou que não requer que você lute por transformação genuína. E sim, um sermão ou uma igreja ou um ensino que fala que requer de nós transformação, que nós devemos lutar, buscar isso de forma intensa, não é popular. Não é gostoso de ser ouvido. Na verdade, muitas vezes há rejeição por isso. E não é contrário. Não é diferente do que ocorre no meio do falso ensino. Por vezes, irmãos, nós com excelente boa vontade falamos, ensinamos ou até mesmo pensamos coisas que não estão corretas aos olhos do Senhor. Eu quero ler com você o texto das Escrituras. Vou pedir para o Nicão, por favor, colocando aqui para nós. Texto bíblico de Judas, capítulo, aliás, é um único capítulo, né? Versículos de 8 a 16. Queria pedir, alguém poderia pegar um copo d'água? Eu esqueci a minha garrafa em casa e a boca já está secando aqui, por favor. Por favor, abra sua Bíblia lá, acompanhe a leitura comigo. Judas, versos de 8 a 16, a palavra do Senhor diz assim: do mesmo modo, também estes, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo,
Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês têm, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de santos, de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticarem a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, no tempo em que nos colocamos diante de Ti agora, pedimos a Ti que pela ação do Teu Espírito venha ministrar sobre nós. Que a Tua palavra, Deus, com um texto tão difícil como esse, venha nos ensinar. Por isso, ó Deus, eu clamo por Tua misericórdia. Que na ação do Teu Espírito eu seja útil nas Tuas mãos hoje, como instrumento de graça, de proclamação do Evangelho, de denúncia contra o erro, mas também, ó Deus, de esperança em graça no Senhor. Usa a minha vida, ó Deus. Pedimos ao Senhor que esse tempo seja um tempo útil nas Tuas mãos para a glória do Seu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A minha oração denuncia que vai ser um texto difícil. Se você leu comigo, tem alguns cenários aqui que são bem interessantes e nós vamos conversar sobre eles hoje. O esboço desse texto, a divisão pela qual nós vamos trabalhar, se encontra dos versículos 8 a 11, onde nós vamos aprender ou trabalhar que os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé, especialmente os contemporâneos, eles se encaixam no padrão histórico em sua conduta. Quer dizer, assim como hoje há homens pervertidos e perdidos que estão liderando, ensinando e falando coisas erradas sobre Deus, isso houve antes. E a Bíblia denuncia quem eles são e como eles agem, como é o coração deles. Ao mesmo tempo, nos versículos 12 e 13, nós vamos aprender que os falsos mestres, eles se demonstram corrompidos no seu caráter. E aí é muito claro isso, porque à medida em que eles creem e pregam em um Deus que eles mesmos criaram, ou talvez em um falso Deus, não é possível que o caráter deles seja transformado. Não é possível que o resultado da vida deles seja algo que agrade a Deus. Ao contrário disso, eles vão viver o resultado daquilo que eles creem. E a última seção dos versículos 14 a 15 vai nos apontar que os falsos mestres se encaixam na história para receberem a mesma condenação dos que não se submeteram ou dos que não foram submissos ao Senhor. Os falsos mestres também serão condenados. Da mesma forma como muitas vezes nós ficamos nos questionando como é que determinadas pessoas cometem injustiças, fazem coisas erradas e não há nenhuma justiça sobre eles, o falso ensino, o falso mestre, o evangelho mentiroso, que não é o evangelho de Cristo, ele também receberá condenação. Mesmo que não seja no nosso tempo. Mesmo que talvez aos nossos olhos essas pessoas se pareçam bem-sucedidas ou muito influentes. No último dia, o dia onde o Senhor julgará, não haverá desculpas ou qualquer vitória que eles tenham tido nessa vida que possa livrá-los da justiça do Senhor. E aqui vem uma pergunta importante para a gente começar a conversar. Você crê que Deus é justo? Se você crê que Deus é justo,
as injustiças desse tempo, sejam elas quais forem, em quais esferas forem, por meio de quem elas estejam acontecendo ou sobrevindo sobre a sua vida, as injustiças serão julgadas um dia pelo justo juiz. Isso deve trazer a nós pelo menos duas certezas. A primeira, de que a justiça será feita. E a segunda, de que o Senhor não nos abandona enquanto somos injustiçados. E Ele sabe muito bem o que é isso. Sabe por quê? Porque um dia o justo foi julgado de forma injusta. Jesus Cristo justo, julgado de forma injusta, condenado de forma injusta, para morrer por gente injusta. O justo pelos injustos. Ele sofreu, padeceu, para fazer justiça a favor de todo aquele que crê. Se hoje, por alguma circunstância, você se encontra ferido pelo evangelho falso, saiba que o justo juiz é a cura dos que creem e confiam nele. Por isso, nós não desanimamos. Ao contrário, podemos olhar para as circunstâncias hoje com esperança, sabendo que o justo Senhor cuida do seu povo. Vamos caminhar com as Escrituras? Os apóstatas contemporâneos, versos de 8 a 11, eles se encaixam no padrão histórico em sua conduta. Quer dizer, nós vamos olhar agora para a história bíblica, mostrando que os camaradas daquela época e os de hoje, eles agem da mesma forma. Eles só mudam talvez de nome e eles mudam talvez do alcance, mas as motivações deles são as mesmas. O texto vem, desde a semana passada, fazendo com que nós estejamos cientes, a partir lá do versículo 5, de que Deus, libertando o seu povo, Ele destruiu os que não creram, os que foram atrás de falsas falas, de ensinamentos errados. Da mesma forma que aqueles homens viveram, nos tempos onde Judas está ali escrevendo, também existem homens, existem líderes ensinando coisas erradas. E o verso 8 afirma, do mesmo modo também esses, os quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Esses homens, crendo num evangelho falso, numa verdade que eles mesmos criaram, eles literalmente estão andando como sonhadores, pessoas que são alienadas à realidade. E a realidade não é aquilo que nós estamos vendo, mas é a verdade do que Deus estabeleceu. Rejeitando a verdade, criam bases para si mesmos. Rejeitando a palavra do Senhor, eles criam versões ou interpretações em que lhes cabe, onde as suas vidas não são transformadas, não são tocadas. Eles simplesmente caminham. Como sonhadores eles andam ali. E olha como é que é o coração desses homens. Eles são homens que são imorais. Por quê? Porque eles contaminam a carne. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu comecei a falar sobre Judas, falei que havia dois problemas na época ali, que era o antinomianismo e o gnosticismo, que eram ensinos que afirmavam que quaisquer práticas que você tivesse depois de crer em Deus ou em qualquer outro ser superior, especialmente em Deus ou em Cristo, elas não implicavam em que aquilo que você pecasse trouxesse resultado sobre o seu corpo. Na verdade, não atingia mais a sua alma. Você agora espiritualmente estava perfeito. É isso que as Escrituras ensinam? Não. Se fosse isso, não haveria o porquê vivermos, observando as Escrituras, em obediência e buscando santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Transformação de vida não seria necessária. Por quê? Se nós já tivéssemos atingido um ápice, o topo, o limite, a perfeição, não haveria o porquê mudar o coração. Esses homens ensinam, como sonhadores alienados do que é verdade, eles são imorais, praticando pecados no seu corpo e contaminando a carne, contaminando a sua vida. E olha só, o contexto da época demonstra que muitas vezes esses homens eles viviam em absoluta prostituição até. Eu estou tentando achar um termo que não seja tão complicado, mas é nessa linha que eles caminham. Infidelidade conjugal, sexo cultual. O que é isso? Pessoas que utilizavam determinadas religiões ou que pensavam que o sexo feito de qualquer forma, fora do casamento, poderia ser um meio de prática de culto.
ou onde você poderia viver os prazeres dessa vida sem qualquer dificuldade com castigo ou resultado de pecados. Como sonhadores andavam e viviam como se fosse num sonho, esquecendo-se que a verdade traz julgamento. A verdade é Deus, e Deus traz julgamento e juízo sobre aqueles que não creem, especialmente sobre aqueles que não abandonam as práticas impuras diante do Senhor. Por que isso? Porque eram homens, como o próprio verso 8 fala, que rejeitavam a autoridade. Não só dos homens ou dos líderes que foram ali instituídos, mas principalmente do Senhor. E por isso esses homens, eles insultavam os gloriosos seres celestiais. Nós estamos falando aqui de anjos, estamos falando de seres que Deus fez. Insultos, rejeição. Como se eles não existissem, como se não houvesse respeito. É interessante nós pensarmos sobre isso. Porque essas pessoas, elas vivem exatamente o resultado de um coração que é duro e arrogante. Porque, insubmissos a autoridades, eles rejeitam a Deus. Eles rejeitam o querer do Senhor. É impressionante falarmos sobre isso, irmãos, porque na sequência, Judas vai apresentar um dos textos mais difíceis de se interpretar do Novo Testamento, que é o verso número 9. Porque, literalmente, ele vai fazer uma citação de um livro, de um texto chamado apócrifo. O que é um texto apócrifo? Não inspirado. Não é palavra de Deus. Mas esse texto que ele vai citar é um texto chamado Assunção de Moisés. Tá ok? Não é um texto bíblico, mas é um texto contemporâneo aos textos bíblicos. E o que é que ele está fazendo aqui? O que Judas está fazendo? Está citando um texto endemoniado? Não é isso. É o contrário disso. Ele está usando contextos históricos conhecidos por todos os povos da época, especialmente os judeus, especialmente o povo de onde o cristianismo nasce. Lembre-se que essa é uma carta geral, ela não é só aos gentios, ela é para todos os crentes. Mas esses textos judaicos, eles eram conhecidos em várias nações. O texto que ele vai citar em Assunção aqui, é um texto que ele vai não tratar da historicidade ou do fato como algo teológico. Não. Ele vai usar aquele texto como um argumento para mostrar qual é o comportamento das pessoas que rejeitam a autoridade e são insubmissas aos seres celestiais ou a seres espirituais ou ao próprio Deus. Olha o que ele fala. Lembra que nós estamos falando aqui dos falsos mestres? São homens que têm seu coração contaminado, que rejeitam a autoridade, que são sonhadores. Aí ele usa agora uma ilustração dizendo, olha, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés, nem mesmo ele ousou pronunciar sentença difamatória. Olha lá, o que ele está falando? Nem o arcanjo Miguel, que é um ser celestial enviado por Deus, olhou para Satanás e o julgou. E deu nome, ou rotulou, ou o desprezou. Ao contrário, esse anjo falou o quê? Que o Senhor repreenda você. O que ele está dizendo? Mesmo sendo um ser celestial, ele entende que o julgamento, repreensão e condenação pertencem ao Senhor. O que isso significa, pastor? Falsos mestres têm hoje ensinado praticamente satanismo nas nossas televisões. Tem brincado com demônios, utilizando isso como um show de poder de si próprio. Em alguns lugares, ao invés da palavra de Deus estar sendo pregada, há demônios se manifestando e homens lançando fogo sobre eles, dizendo, agora queima, agora você gira aí, mão para trás. O arcanjo Miguel fala que o Senhor te repreenda. Quem sou eu para querer ficar brincando com o demônio na hora do culto? Que orgulho e vaidade é essa que fazem com que um homem queira se colocar na condição de dizer a Deus o que fazer com um demônio? Você já viu locais ou falsos mestres que chegam e falam assim, olha aí,
Olha, você fez tal coisa, você não deu, você não obedeceu, eu te amaldiçoo. Esses dias atrás eu ouvi um dos pregadores aí de TV amaldiçoando algumas pessoas que não ajudaram em uma oferta que era voluntária. Sabe quem diz isso? Quem amaldiçoa pessoas é Satanás. Não homens de Deus. Não mulheres de Deus. O falso evangelho faz com que o homem seja visto e demonstre poder para que você tenha medo do homem e não temor a Deus. O que isso resulta, o que isso está exemplificando? Os falsos mestres são orgulhosos e se veem cheios de poder. Está na mão deles, eles fazem o que querem, eles têm domínio. Não tem. Quem de nós, por mais poderoso ou ansioso que seja, pode acrescentar um segundo que seja a sua vida? Quem pode? Quem tem autoridade de fato sobre seres espirituais, especialmente seres malignos? Somos nós? Um exemplo simples. Quando Jesus ele defronta-se com algum endemoniado, o que ele faz? Pergunta nome, endereço, o que ele faz, de onde vem, para onde vai? Sai. No poder e na autoridade do nome de Jesus não tem conversa. Sai. Silêncio. Repreendo. Não tem conversa, irmãos. Muito cuidado, porque há muitas pessoas hoje com um coração muito desejoso de ouvir a palavra e conhecer o Senhor, mas estão sendo iludidos por shows, por falsos ensinos e acreditando que nesses locais ou nessas condições o evangelho verdadeiro está sendo ensinado. Isso não é verdade. É impressionante como esse texto, que tem praticamente 2000 anos, ele é vivo e notório hoje, em 2026. É perceptível, irmãos. Observe só a continuação dos textos. Verso 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas eles se corrompem. Qual é a afirmação bíblica sobre esses homens? Eles são como animais irracionais, eles não entendem. São pessoas que não têm discernimento do que é santo, do que é verdadeiro, do que é justo. Não têm conhecimento do caráter de Deus, porque eles creem num Deus próprio, ou numa visão pessoal sobre Deus. Porque eles creem em falsos ensinos e divulgam falsos ensinos. O resultado dessas pessoas é bom? Vai haver algo de bênção nisso? Mas, pastor, ela tem extrema boa vontade. Tem um ditado popular interessante que eu acho que você já lembrou, né? De boa vontade. Tem um negócio aí que está cheio. Pois é. Pois é. Mas a intenção era boa. A gente já viu vários exemplos onde a intenção era boa, mas a ação foi desproporcional ou foi completamente errada. Irmãos, cuidado. Qual é o comportamento desses homens, desses líderes? Eles não entendem e por isso eles difamam, falam mal, xingam por vezes. Falta conhecimento do alto a essas pessoas. Eles são naturais e 1 Coríntios capítulo 2 vai falar que o homem natural não entende as coisas espirituais porque para ele parecem loucura. Não é possível discernir as coisas espirituais para uma pessoa que não nasceu de novo em Cristo. Ou que crê num evangelho que não é o evangelho do Senhor. E é por isso que a vida dessas pessoas é como corrompidos, eles estão cheios de pecado. Eles não são crentes em Deus. Mas, puxa vida, o que vai acontecer com aqueles que estão seguindo esses homens? Esses camaradas estão ganhando dinheiro, estão nadando em dinheiro, bolsas e bolsas, helicópteros levando dinheiro aí para casa. Fazendas em nome desses homens. Fama, status. Puxa vida, eles estão na mídia, pastor. Ninguém conhece vocês. A igreja aqui, que é extrema, mas esses caras estão na mídia. Tem TVs, tem poder, tem influência política. Ninguém para esses homens. Como Deus lida com isso? Ai deles. Se você se lembra de Abacuque, você vai lembrar que quando os babilônicos eles entrassem, de fato tomassem o povo de Deus e os levassem cativos,
Deus não os deixaria impunes. Ele usa 5 ais sobre esses homens. O que é o ai de Deus? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei em Abacuque. Sabe quando a sua mãe, quando você era criança, chegava para você e falava assim, você vai na casa do fulano de tal. Ai de você. Você. Para mim falava assim, ai de você se você comer demais, menino. Eu não sei por que falavam isso para mim. Até hoje eu não entendo isso. Não se tem motivo para isso. Ai de você se você conversar na escola de novo. O ai do Senhor, ele não tem a mesma direção, talvez, mas ele tem o mesmo tom. E qual é o tom? É o tom de que aqueles que não se arrependeram, não mudarem, ai deles. O resultado é inevitável. Ai deles. E agora, Judas usa exemplos do Antigo Testamento, apontando verdades profundas sobre os ais. Sabe por quê? Porque a gente olha para esses textos, talvez e não se aperceba do que está acontecendo aqui. Ai deles. Ai até da tela que sumiu agora. Ela já volta. Verso de número 11 diz assim, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Quem são esses homens? O que aconteceu com Caim? Se você lembrar de Gênesis capítulo 4 ali, dali para frente, você vai lembrar que Caim, que era irmão de Abel, ele vai oferecer culto ao Senhor. Abel oferece das suas ofertas, Caim oferece das suas. A diferença é que Deus aceita Abel e a sua oferta, mas Deus rejeita a Caim e a sua oferta. Hebreus 11 vai nos apontar algo parecido, ou algo que vai talvez nos trazer ilustração mais clara. Porque Caim oferece o sacrifício, ele oferece culto, mas não tem fé. Não há temor. Não há um arrependimento. Não há submissão à correção de Deus. Não há. É oferecido um culto, mas ele rejeita as advertências que Deus havia dado a ele anteriormente, de olha, cuidado. Se você fizer o certo, certamente você será aceito. Mas se você fizer o errado, se você pecar, as consequências também virão. É interessante porque, não sei se você sabe, mas o nome de Caim significa adquirido. Quando ele nasce, em capítulo 4, Eva olha para ele e fala assim, adquiri um varão vindo do Senhor. E na cabeça dela, se você lembrar da aula de hoje, né, da nossa EBD, você vai lembrar que Deus havia prometido que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, quer dizer, esmagaria Satanás. Quando Caim nasce, o que ela tem? Um descendente, o que ela fala? Adquiriu um varão do Senhor. Dá o nome dele de Caim, adquirido. Mas há uma segunda tradução do nome Caim. Sabe o que significa Caim? Criador, fabricante. Uau! O que ela pensa? Provavelmente esse daqui é nosso filho que vai criar o nosso elo de volta com Deus. E nós vamos ter vida. Qual é a criação de Caim? O assassinato do seu irmão. Ao invés de vida, a expectativa era a vida. O que ele cria? Morte. Por quê? Um pecado concebido. Pecado é resultado. O que está acontecendo aqui? Ele vai oferecer culto? Oferece. A vida? Há temor? Há submissão a Deus? Não. A vida desse homem, agora olhando para os falsos profetas, para os falsos mestres, a conexão com o texto é: esses homens, esses falsos ensinos, ai deles, esses falsos mestres, ai deles, porque da mesma forma, verso 11, eles estão seguindo o caminho de Caim, estão sendo movidos por ganância. Esses homens caíram no erro de Balaão. Quem é Balaão? Todo mundo lembra da mula dele, né? Que era uma mula falante, uma mula que conversava. Interessante.
Números capítulo 22 até o capítulo 25 vai te dar um bom panorama sobre isso. Mas é interessante olhar a figura de Balaão. Balaão era um homem que era um profeta reconhecido. Ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Em alguns momentos ele falava coisas certas, ele falava da parte de Deus. Mas em alguns momentos ele falava do seu próprio coração, suas próprias vontades. E mesmo ele sendo proibido por Deus de amaldiçoar o seu povo ou de trazer palavras de condenação sobre Israel, ele vai e desobedece a Deus. Mesmo tendo uma posição de autoridade, ele usa a fé como um instrumento de manipulação. Por quê? Porque ele queria ter influência sobre o povo. Ele queria ter domínio sobre as pessoas, mesmo que fosse pelo medo. Diferente de hoje? Como que falsos mestres ensinam hoje? Se você não dizimar, o gafanhoto vai comer sua casa. Se você não comprar a nossa oferta, engraçado, comprar oferta, eu acho muito interessante esse termo. É muito desconectado. Se você não abençoar essa obra, vai chegar a doença na sua casa. Você vai gastar com remédio. Isso é maldição sobre a vida do outro. Você percebe que os falsos mestres, eles só mudam de nome, de época, porque o jeito e os propósitos são os mesmos? A conduta, o caráter é o mesmo. Ai deles, porque esses homens, eles não vão deixar de ter juízo sobre as suas vidas. O tempo está correndo, irmãos, eu não quero ir mais à frente. Só uma pergunta, parou? Deu problema na projeção? Deu problema na projeção, meus irmãos. Vamos orar pelo multimídia para ele funcionar depois. Mas você vai acompanhando comigo. Se você quiser, eu posso disponibilizar esses slides aqui para você acompanhar na sua casa. Acho que ele está voltando aqui a ressuscitar. Vamos orar. Vai, meu filho, força. Ai deles. É importante pensarmos sobre isso, porque a sequência do texto agora, os versículos 12, versículo 14, eles vão nos mostrar, antes disso, quero falar de uma coisa. Se você lembrar, a história de Judas mostra por diversas vezes tríades, né? Se você lembrar lá, do começo do texto, verso 1, os que são chamados, são amados, são guardados. Esses homens, eles recebem misericórdia, paz e amor do Senhor, que sejam multiplicados. Judas usa diversas vezes tríades. Ele acabou de dar exemplos aqui. Tríades. E esses exemplos mostrando qual é o padrão desses homens e a conduta deles também é uma tríade. Por quê? Porque mostra que esses homens são fisicamente imorais. Eles praticam imoralidade com seus próprios corpos. A mente e o coração deles é arrogante. E além disso, eles são espiritualmente desobedientes ao Senhor. Por isso, Judas vai utilizar uma imagem, uma figura sobre eles agora a partir do verso 12. A gente vai dos versículos 12 até o verso 14, que é uma figura bem interessante. Porque esses homens, olha lá, verso 12, acompanhe comigo a leitura, por favor, na sua Bíblia, enquanto aqui não vai para frente ainda. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Uau! Os falsos mestres demonstram que o seu caráter é absolutamente corrompido. Olha só. Imagina só se você tivesse com alguém e o apelido dele fosse rocha submersa. O que é uma rocha submersa, pessoal? Qual o problema de uma rocha submersa? Temos um rio aqui, cachoeiras aqui, onde há diversas rochas submersas. Qual é o problema delas? Para os barcos, torna o rio inavegável. Para o nado, torna o nado perigoso, porque você pode mergulhar, bater numa pedra e ficar por ali mesmo, morrer afogado. O que essas pedras são? Perigos escondidos. São traiçoeiras. O que as Escrituras estão falando que esses homens são? Traiçoeiros,
Morte escondida. É como você está andando no meio de uma mata, em uma picada, em uma parte aberta, e você só ouvir o barulho a onça chegando. Você viu? Ela estava escondida. Ela estava escondida, como uma rocha submersa. E aonde que essas rochas estão? O que o verso 12 fala de onde essas rochas estão? Nas festas de fraternidade que vocês fazem. O que é fraternidade mesmo? Festa de irmãos. Essas pessoas estão no meio da igreja. Os falsos mestres estão banqueteando-se nas festas da igreja, do povo, dos irmãos em Cristo. E como é que o verso 12 fala sobre eles? Eles estão lá sem qualquer receio, sem qualquer medo. Por quê? Porque eles estão escondidos e a maioria das pessoas não enxerga o grau de periculosidade, o grau de morte que há nessas pessoas. Nós temos vivido uma época onde muitos crimes estão sendo revelados e estão sendo cometidos por pessoas que você jamais acreditaria que elas são pessoas assim, que são criminosos. Nós temos ouvido falar sobre assassinatos, muitas vezes ouvimos falar sobre pedofilia, sobre tráfico humano. Temos começado agora a ouvir falar sobre venda de órgãos, coisas terríveis, abomináveis, absolutamente horrendas. Aonde essas pessoas estão? Dentro das escolas, por vezes dentro dos hospitais, por vezes na liderança de igrejas, de empresas, em locais onde há pessoas, porque a maldade que essas pessoas fazem é com pessoas. Ai deles, mas como rochas submersas, escondidos, eles estão nas suas festas. Lembra disso no versículo 4? O versículo 4 do mesmo livro fala: esses indivíduos cuja sentença de condenação foi dada há muito tempo, eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, são pessoas cheias de pecado, e agora está sendo dito aqui, esses homens, eles estão nas festas da fraternidade, se banqueteando no meio de vocês sem qualquer medo. Você quer saber como é que é perigoso? Olha o que o texto continua dizendo ainda, verso 12. São pastores que apacentam a si mesmos. Se está falando do exercício pastoral, são pessoas a quem foram ordenadas. Igrejas ordenam pessoas que não são do Senhor. Já pensou nisso? Já imaginou do perigo disso? De nós observarmos alguém apenas por um método religioso, de não avaliarmos o caráter, os frutos, a conduta. Eu servi muito tempo não, mas pelo menos uns 6 anos, dentro da ordem dos pastores, secção São Paulo, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Fui pastor da ordem 2 vezes, presidente da ordem. E às vezes nós éramos consultados por igrejas a respeito de sucessão pastoral. Assim como essa igreja fez consultas e passou por um processo há quase 2 anos atrás, até a minha vinda. Havia pessoas que nós tínhamos referências excelentes de amigos, de irmãos, mas que evitavam, por exemplo, mandar uma ficha de negativação de Serasa, de negativação de antecedentes criminais. Havia pastores que evitavam fazer isso. Por que será? Eu ouvi histórias de, na época, um pouco antes de mim, em outra associação próxima, um pastor que estava sendo cotado, já estava visitando e frequentando a igreja. Alguém, por um estalo, decidiu puxar a ficha do homem e perguntaram para a associação, para a convenção, quem era esse homem. Foram atrás, ele era de um outro estado, fugido por estelionato e agiotagem. E estava sendo cotado para assumir o ministério pastoral titular de uma igreja da nossa cidade, em Araraquara. Verdadeiro pastor? Quais são os frutos que tem caminhado com ele? Pastores que passaram por 3, 4 divisões, acusados de assédio moral, assédio sexual. O problema não é o que eles fazem, é como que esses homens ganharam títulos de pastores.
Há muitas pessoas em nossas cidades hoje que se autoproclamam pastores. E a autoproclamação deles vem exatamente porque aonde eles estavam, eles causaram divisão ou intriga ou saíram de lá fugidos. É alguém que tem o caráter aprovado diante do Senhor? Meus irmãos, nem todo aquele que lidera é alguém que Deus aprova. Mas ai dele, se não se arrepender. Só que nós, enquanto igreja, precisamos ser o quê? Sábios, prudentes e agir dentro dos padrões espirituais. Porque esses homens, como o verso 12 fala, eles apacentam a si mesmos. Você quer ver uma outra figura impressionante que o texto fala? No verso 12 ainda, são nuvens sem água impelidas pelos ventos. Que nome é esse? Nuvem sem água? Alguns anos atrás, nós passamos por uma estiagem terrível. Eu imagino que aqui não tanto que Extrema chove todo dia, né? Mas eu me lembro, talvez acho que há uns 8 anos atrás, nós em São Paulo passamos por um momento lá, meu irmão, no interior de São Paulo, que faltava água, estava havendo racionamento já. E a gente orando por chuva. Por chuva. E diversas vezes a gente orando, o pessoal na época montou um calendário de oração por chuva. A gente não... Bom, ninguém ali conhecia um índio, né, para chamar chuva, então a gente precisava orar. Até porque índio não chama chuva, gente, é só piada mesmo. A gente entrou em um momento que, quando aparecia uma nuvem escura no horizonte, ia ter irmão dando glória no grupo já de WhatsApp. Olha, tá vindo uma nuvem. Como é que o texto cita? São como nuvens sem água impelidas pelo vento. Sabe o que acontecia com aquela nuvem? Vinha o vento e levava embora. E não chovia. Qual é a figura que está sendo apontada nesse texto? Esses homens, eles aparentavam ser homens de Deus, e enchiam o coração da igreja e das pessoas de esperança. Mas como eles pastoreavam só a si mesmos, eles acabavam com a esperança do povo de Deus. Ao invés de abençoar, tirava deles. Ao invés de falar do Senhor e apacentar o coração, sangrava as ovelhas, tirava a lã delas. Traziam sofrimento, desesperança. Olha como o texto fala, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Uma árvore frutífera que não dá fruto, o que é que João 15 ensina para nós? Todo aquele que dá fruto, Deus poda, para quê? Para que dê mais fruto ainda. Mas se não dá fruto, ele faz o quê? Corta e arranca e lança no juízo. Qual é o resultado desses homens? Que são pastores de si mesmos, que entraram sem ser percebidos, que aparentam santidade, mas são homens perdidos, que aparentam conhecimento do reino, mas não conhecem nem a Deus, quanto mais o verdadeiro evangelho. Como é o comportamento deles? Eles são pastores que apacentam a si mesmos, eles trazem esperança, mas arrancam, destroem. Eles são homens de onde espera-se que frutos venham, mas o resultado das suas vidas é morte, porque eles são duplamente mortos, tanto nas suas ações quanto na sua própria essência. Eles são como cortados pela raiz. Olha que interessante a continuidade, verso 13. São como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Olha que outro exemplo estranho. Você já viu as ondas do mar batendo contra pedras? Por que espuma? Quando eu era criança, eu achava que o pessoal jogava detergente no mar. Criança tem imaginação, pessoal. A gente imagina de tudo. Mas aquela espuma é resultado de sujeira também. O que ele está falando? Que essas pessoas, ao momento em que forem colocadas à prova, agitadas, ao invés de você ver bênção sobre elas, elas vão espumar o seu próprio mal. O que vai sair delas é a maldade que nelas está. Tem como você colher morangos de uma mangueira? Tem como você beber água doce de uma fonte de água salgada? As pessoas, como as Escrituras ensinam, como Jesus ensina, você conhece pelos
frutos. Meus irmãos, o resultado da vida desses homens é destruição. Verso 13 ainda afirma: eles são como estrelas sem rumo. O que é uma estrela sem rumo? Obviamente, nós não vivemos hoje mais uma época onde a cartografia estelar nos guia. Mas, por exemplo, para que os descobridores da América, do Brasil, pudessem chegar aqui, por mais que eles tivessem mapas às suas mãos, eles seguiam do Senhor. Gênesis, capítulo 5, versículo 24, aponta um pouco mais sobre Enoque. E nesse livro, ou nessa situação, ele aponta o quê? Qual é o objetivo dele? O objetivo de Judas aqui é dizer que assim como Deus julga a todos, os falsos mestres vão receber juízo. Por quê? Porque o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, o que Deus fará? O que Jesus fará? Ele não vai apenas chegar e dizer: você pecou, você é um pecador. Ele vai convencê-los dos erros deles. Ah, mas eu não crio, eu imaginava que era de um outro jeito. O Senhor estabelece a verdade, eles serão convencidos. Eles receberão, como o verso 13 afirma, o que está reservado, a mais profunda escuridão sobre eles. Sabe por que eles vão passar por tudo isso? E o verso 16 vai nos apontar, finalizando o sermão dessa noite. Esses tais, sobre quem Enoque profetizou, né? Sobre quem Enoque falou que serão julgados, eles são murmuradores, são pessoas descontentes que andam segundo as suas vaidades ou as suas paixões. A boca deles vive falando grandes arrogâncias, mas eles adulam os outros por motivos de interesse. Se você não me interessa, eu não converso, mas se você tem alguma coisa que eu posso ter de você, você está na minha mão, eu vou andar com você no colo. São pessoas que murmuram. Vem cá, gente, a murmuração é algo que deve estar na vida do crente? Como é que Deus lida com murmuração? A gente leu isso há pouco tempo atrás, dentro dos Salmos. Não endureçam o coração, como foi feito. Cuidado. A murmuração fez uma geração inteira não entrar na terra prometida. Nós temos visto diversos exemplos apontando isso. Qual é a vida dos falsos mestres? Murmuradores. Pessoas descontentes. O que é uma pessoa descontente? Tem algum sinônimo bom para descontente? Como? Insatisfeito. O que é uma pessoa insatisfeita? Se falar que é um descontente, eu vou ficar chateado. O que é uma pessoa insatisfeita? Ingrata. Peraí, está melhorando. Ingratidão, insatisfação. Qual foi a primeira palavra? Descontente. Descontente é aquele que não é contente. Insatisfeito é quem não está satisfeito. Ingrato é aquele que não tem gratidão. Qual é o coração dessas pessoas? É um coração arrogante. Ele vive falando grandes arrogâncias. Ele anda de acordo com as paixões, com os desejos, ou com aquela palavra que a gente tanto ouve falar e é estranha, as concupiscências dele. Ele anda de acordo com aquilo que ele vive, pensa e crê. Esses homens, eles são cheios de si mesmos, são autopromotores. Ao invés de anunciarem o evangelho de Cristo, anunciam as obras das suas mãos. Eles sempre querem impressionar. Meus irmãos, se um dia você começar a perceber que as pessoas que estão liderando você, elas estão apontando para si mesmas e querendo dizer o quão impressionante elas são, quão impressionantes são os feitos que elas fazem, cuidado. Essa é uma característica de um falso ensino. Ou, ao menos, de uma pessoa com coração arrogante e duro. A principal coisa que nós devemos proclamar e celebrar é a Cristo. A nós aqui, o que é que Paulo fala? A mim compete proclamar a cruz de Cristo. Eu? Nada.
por vezes nós falamos aqui de Paulo e parece que a gente idolatra Paulo. Sabe quem Paulo é? Um pecador, como você e eu. Sabe quem são todos os apóstolos? Pecadores, como você e eu. Sabe quem sou eu como pastor dessa igreja? Um pecador, como você. Não sou melhor que você. Nós precisamos aprender que a característica do povo de Deus é humildade e não exaltação de si mesmo. Enquanto nós procurarmos pessoas por causa de títulos ou obras, talvez nós estejamos rejeitando as pessoas que o Senhor trouxe porque o conhecem. Já pensou nisso? Há um homem que andava com Deus e que não viu a morte. Quem foi? O que a Bíblia fala sobre ele? Que ele andava com Deus. Esses dias atrás, um pastor veio procurar, falar comigo, falou assim, pastor, essa igreja aqui está procurando alguém daquela turma, e começou a citar alguns nomes para um processo de sucessão pastoral. Eu fiquei pensando o que dizer. Falei, vou ver se eu consigo ajudar de alguma forma. Dias depois eu falei, eu não consegui te ajudar de forma nenhuma, peço desculpas. E por que eu não consegui ajudar de forma nenhuma? Porque eu não conheço aquela turma toda, grandes nomes do evangelicalismo. Eu conheço alguns de vista e não sou amigo de nenhum deles. Por que pessoas estão procurando líderes por causa de títulos? Por que pessoas estão procurando pastores, lideranças para suas igrejas, sem conhecer o caráter deles? Meus irmãos, nós precisamos mudar valores no nosso meio. Nós precisamos aprender a perceber que talvez as coisas que são requeridas como referências à sociedade, ao meio empresarial, a governos e a outras coisas, elas não são qualificadores e nem indicativos para o reino e para os servos que servem no reino. Nós procuramos, às vezes, pastores com excelente oratória, com doutorado, pós-doutorado. Me perguntaram uma vez se eu queria participar de um processo de sucessão pastoral, mas eu tinha que ter mestrado para ir para esse processo de sucessão pastoral. Eu não tenho. Quero fazer, mas eu não tenho ainda. Eu nem fui cotado. Antigamente nós procurávamos homens de Deus. Hoje nós procuramos saber quantas pessoas ele batizou, quanto de arrecadação ele conseguiu mudar no meio da igreja. Não procuramos saber se ele é um homem de oração ou se ele vive o evangelho nas suas casas. Talvez seja por isso, irmãos, que por vezes as escrituras apontam que no nosso meio não estão sendo notados. Eu não falo aqui em extremo, mas no meio cristão não estão sendo notados falsos mestres e falsos ensinos. Porque talvez nós tenhamos mudado a nossa percepção de como identificar homens de Deus, fiéis a Deus e submissos a Ele. Quero concluir com 4 afirmações que são importantes para a gente dentro desse sermão. A história sempre relata, irmãos, como homens cheios de si, arrogantes, imorais, egocêntricos e também rebeldes, eles foram destruídos por si mesmos, né? Nós devemos observar a vida desses homens e fugir de repetir qualquer um dos feitos que eles tenham feito. Ao contrário disso, devemos andar em oposição, viver uma vida onde Cristo é o centro e vivemos para Ele, o copiando, o vivendo em nós. Outra coisa importante, o caráter de um falso mestre sempre é evidenciado pelo que ele faz, mas nem sempre pelo que ele ensina. Às vezes ele vai fazer igual Satanás, ele vai utilizar palavras de Deus e de repente ele as torce. Mas por isso, por saber o que é o verdadeiro evangelho, nós precisamos ter
a convicção do que é a palavra de Deus, do que é a verdade do Senhor, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer abraço, ou aparência de santidade que anda em discordância com as Escrituras. Uma terceira conclusão importante para nós hoje: os erros evidenciados, eles precisam ser observados para não ser repetidos. Sim. Porque se nós caímos em alguma situação dessa, Deus sempre oferece meios de restauração. Mas para sermos restaurados, precisamos deixar a arrogância. Precisamos deixar a vaidade de lado. Para de um coração duro, machucado ou talvez insubmisso, nos tornarmos pessoas com coração sensível, obediente e temente a Deus. A última conclusão: reclamar é pecado. Cuidado com aqueles líderes que só reclamam. Cuidado com as pessoas à sua volta que só reclamam, que murmuram. Porque a insatisfação, ela prossegue em nossos corações sobre todas as coisas. É como um vírus, pegou na gente, começa a grudar e vai para todas as áreas. Nós devemos aprender com os erros dos outros sem praticá-los. Da mesma forma como devemos aprender a não murmurar, como os murmuradores murmuram. A gratidão afasta a murmuração. A gratidão aproxima a fé. A gratidão faz com que nós sejamos mais dependentes, mesmo que seja de pequenas migalhas, mas que, quando juntada, se torna um grande banquete no Senhor. Por isso, aprenda uma coisa: reclamar não muda. Mudar em Cristo transforma. Reclamar do outro não recupera o outro. Ao contrário, destrói. Se você encontra falta em alguém, dificuldade em alguma pessoa, não reclame dela para o outro. Ajude-a como instrumento de graça para que essa pessoa possa crescer, ser restaurada, se tornar um instrumento útil e maravilhoso nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar? Nesse tempo, ó Deus, em que somos não só confrontados, mas também direcionados por Tua Santa Palavra, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito. Pedimos-te, Deus, de uma forma especial, que o Senhor venha nos conduzir, nos abençoar. Que aquilo que nós ouvimos hoje, ó Deus,